Um povo que mudou a sua forma de organização e junto mudou as relações entre os assim chamados Oriente e Ocidente, promoveram uma maior integração entre povos, com incentivo à organização comercial e ao fluxo de trocas culturais. No episódio de hoje, vamos para as estepes, as montanhas, passaremos por imensas planícies em que se vê quase nenhuma árvore, tirando um ou outro bosque, um oceano de gramíneas baixas, de clima frio e seco, em uma zona temperada, ou seja, entre um trópico e um círculo polar. A gente poderia estar falando das pampas gaúchas, mas dessa vez a gente está indo para parte de um imenso território que vai da Hungria até a China, as chamadas estepes euroasiáticas. No episódio de hoje, vamos falar sobre a língua que um dia já foi ouvida por toda essa extensa região, cuja história está associada a toda essa extensa região, o mongol. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Babel, esse podcast sobre diversidade linguística. Esse é o nosso episódio de número 30, o primeiro de 2022 e o primeiro com uma grande novidade. A equipe do Babel cresceu. E a gente quer que as nossas novas integrantes se apresentem aqui. Vamos começar pela Juliana. Oiê! Eu sou a Juliana, mais conhecida aqui no círculo como Juli. Se eu aparecer ou quando eu aparecer mais aqui, é assim que eles vão me chamar. Alguns de vocês já me conhecem do episódio de Palenqueiro, mas agora eu não estou mais como convidada, e sim como time do Babel Real Oficial, com uniforme e tudo. Eu também sou linguista, como o Bruno e a Ceci, e pesquiso narrativas e semântica já faz muitos anos. E é isso, estarei mais por aqui a partir de agora e é um prazer. E agora a Midori, por favor, Midori, se apresente. Olá, eu sou a Midori, na realidade fã/ouvinte do Babel, que realizou o sonho de princesa e se tornou integrante do time. Eu vou ajudar nesse primeiro momento mais com organização, divulgação nas mídias sociais, mas também de tudo um pouco, que for preciso eu tô aqui. Eu sou estudante de letras, estou no 2º ano da graduação e, para além disso, eu sou fornecedora de café para o time, já que eu trabalho com isso. Muito bem. Vamos ficar ligadão. E Ceci, eu ouvi dizer que a gente tem, além das duas integrantes do time, temos uma convidada especial. Nossa, hoje a gente tá com a casa cheia, galera. Olha, que aglomeraçãozinha saudável na internet. A gente tem uma convidada que super contribuiu para a pesquisa de hoje, que é a Lia Urbini. Lia, por favor, fale de você. Olá, eu sou a Lia Urbini, estou aqui para ajudar, fiz uma pesquisa, apesar de não ser nem historiadora, nem da família mongol, nem de nenhuma outra questão que me habilite muito para isso, mas sou nerd e pesquisei um pouquinho para ajudar aqui a compor a parte da história do território e do povo mongol. Não, a Lia tem o que é mais importante porque a gente traz aqui no Babel, né? Quando você abre uma aba no computador para pesquisar uma coisa e de repente é 2 da manhã e você tem 30 abas abertas, é assim que se faz. Esse é o método. Tá ótimo. Esse é o método. É o método do caos. E então vamos falar. Antes da gente partir para o próximo bloco, dar as boas-vindas às integrantes e à convidada. Fiquem à vontade. E começar com uma curiosidade que eu encontrei aqui, que a capital da Mongólia foi fundada em 1649, lá com o nome de Urga, teve vários nomes e tal. E aí, em 1924, mudaram o nome para Ulaanbaatar, que significa Herói Vermelho, e vocês vão ver por quê. Bora lá. Vamos lá.
A língua mongol é o principal membro da família linguística mongólica, falada por cerca de 7 milhões de pessoas na Mongólia e nas regiões autônomas da Mongólia Interior e Xinjiang e nas províncias de Qinghai e Gansu, na China. Vocês me perdoem a minha pronúncia. O dialeto de Khalkha constitui a base da língua oficial da Mongólia. Os outros dialetos, cujo número e agrupamento são controversos, são falados predominantemente na China. Como a língua Buryat, que é bem próxima a ele, o mongol forma o grupo oriental das línguas mongóis. Quanto à quantidade de falantes, aí depende do ponto de vista. Se a gente vai lá no Ethnologue, ele considera que o mongol falado na Mongólia, que é esse Kakla mongol, e o mongol falado na China, que é tipo um mongol periférico, são duas línguas diferentes. Esse mongol central, ou Kakla, teria cerca de 2.640.000 falantes, enquanto o mongol lá da China, o Mengu, teria 3.380.000. Se a gente considerar a mesma língua, esses dois juntos são quase 6 milhões de falantes. E aí, as línguas mongólicas, né, elas são faladas na República da Mongólia, na região autônoma da Mongólia Interior e no Sikião, na China, que é esse Xinjiang, e também na Rússia. Como é que pronuncia esse que eu leio Xinjiang? Acho que a Lia pode saber. Se tiver como o pinyin, que a gente costuma ler lá no chinês, daí seria Xinjiang. É uma região que está bem nos noticiários aí, ultimamente. A gente vai falar um pouco sobre isso. E aí tem toda uma questão sobre ser uma língua altaica, né? As línguas altaicas são um conjunto de idiomas que se diz que são falados entre a Turquia e a Ásia Oriental, passando pela Mongólia e a Sibéria. Então, há quem acredite que o mongol tem uma relação genética distante com esse grupo altaico, mas muitos especialistas agora rejeitam essa hipótese, né? A hipótese altaica é uma hipótese de relação genética distante que leva o nome das montanhas Altai, na Ásia Central, e sustenta que o turco, o mongol, o tungúsico, ou manchu tungúsico, não sei, juntos, mais umas cerca de 40 línguas, são geneticamente relacionados. E aí tem versões mais estendidas da hipótese altaica, que incluiriam, inclusive, o coreano, o japonês e, às vezes, até o ainu. Né? Então, ainu e coreano, por exemplo, que são consideradas línguas isoladas, né? Hoje. Aí a gente viu que muita gente, no início, meados dos 1800 lá, propôs classificações que agrupariam algumas ou todas essas chamadas línguas altaicas, mas normalmente elas foram incluídas em afiliões propostas maiores e bem mal definidas, como a agora abandonada hipótese ural-altaica. Enquanto a gente vê muito esse termo altaico repetido em enciclopédias e manuais, a maioria dos especialistas nessas línguas já não acredita mais que os 3 supostos grupos altaicos tradicionais, né, os turcos, mongóis e tungúsicos, estejam relacionados. Apesar disso, essa hipótese altaica tem alguns seguidores bem dedicados. Existem problemas mais sérios para essa proposta, porque, por exemplo, justifica-se semelhanças entre essas línguas, mas também é muito provável que isso seja um resultado de um contato antigo entre esses falantes, né? Não necessariamente que essas palavras, essas estruturas assim que essas línguas compartilham porque vieram do mesmo lugar. Eles estão há tanto tempo interagindo, né? Como que um não ia aprender, não ia falar parecido com o outro em alguma medida? Pois é, e acho que faz sentido, né, pensar que essa hipótese altaica, né, e criar esse outro grupo imenso de línguas relacionadas tem acontecido ali no começo do século XIX, né, 1800, ali, começo e meio do século XIX, que para o ouvinte que ouviu o Histórias da Torre, é mais ou menos a mesma época que se firma a grande hipótese do indo-europeu, né? Então é basicamente procurar outros grandes agrupamentos de línguas em outros lugares. Então vai ser nessa época mais ou menos que você também vai juntar, sei lá, vai ter quem proponha união
uma união imensa entre várias línguas na África, união imensa entre várias línguas na Ásia. O território é imenso, tem pouco registro documental, então é muito complexo. Ao contrário do proto-indo-europeu, né, que você vai achar registros históricos aí de 2.000, 3.000 anos, e ainda assim é uma hipótese que força um pouco, né, porque fala que a divisão seria alguns 1.000 anos antes dos últimos registros, mas então a hipótese altaica ela fica ainda mais fraca porque tem menos registros e menos possibilidades. Mas é bom para a gente entender mais ou menos qual que era a intenção, né? Estavam tentando agrupar as línguas de forma genética, mesmo sem ter muitas evidências para cada um dos agrupamentos. E só uma curiosidade extra, que eu fiquei muito curioso com o nome tungústico, e é a região de Tunguska, que é uma região ali no norte é uma região que fica ao norte da Mongólia, né? Rússia ali, Sibéria, em torno do rio Tunguska, que quem manja de ufologia e histórias muito esquisitas, tem uma história muito boa que é o evento de Tunguska, que é tipo é uma explosão de 20 megatons que rolou ali em 1908, mais ou menos, e ninguém sabe o que aconteceu, mas devastou uma área imensa, enfim. Claro que vão falar que são alienígenas, né? Provavelmente foi um meteorito que colidiu ali, mas enfim, é só uma curiosidade completamente aleatória, mas eu tô aqui para isso. Provavelmente o novo History Channel, que é apenas ufologia, já falou desse evento em algum programa. Mas com certeza falaram de Tunguska, cara, com certeza. Eu não tenho dúvidas. É isso, Babel é linguística e ufologia. É isso que eu vou trazer para a temporada de 2022, pessoal. Voltando ao planeta Terra, então é isso, né? Existe a família mongólica, né? Quando a gente fala, se a gente busca, por exemplo, no Google, lá em inglês, Mongolian Language, a gente vai encontrar ou essa língua mongol, que a gente está querendo falar aqui, ou um grupo de línguas, aliás. As línguas da Mongólia Central geralmente são divididas em um grupo ocidental, consistindo nos mais relacionados entre si Oirat, que é falado na Mongólia e na região de Xinjiang, na China, e o Kalmyk, que é falado na Rússia, e um grupo oriental, que seria o Buryat, na Rússia, e o mongol mesmo, que é mais Mongólia e China. E aí tem umas línguas mais distantes desses grupos. Tem também o Mogol, sem a letra N, que é só para dificultar um pouquinho a gente aqui a falar. E ele é falado no Afeganistão. O Daur, que é falado na Mongólia Interior, na China. O Uigur Amarelo, ou Iugur Oriental. Então, não deve ser confundido com o Uigur Amarelo Turco, que é falado na província de Gansu, na China. E tem um grupo sul de Monguor, Dongxiang e Baoan, ou Bonan, que são falados na fronteira entre as províncias de Gansu e Qinghai, e exibem características mais arcaizantes, né, de preservar mais dados, mais características antigas. E todas as línguas centrais que a gente falou, elas têm formas escritas, mas as outras, esse segundo grupo, não tem uma tradição escrita. A história da língua mongol, né, da língua mongol falada e escrita, costuma ser dividida em 3 períodos. Essas divisões são um mongol antigo ou arcaico, que vai ali por volta do século XII, que é quando começa-se a consolidar o que a gente vai conhecer para o Império Mongol, até a gente vai ver logo mais para frente. Aí tem o Médio Mongol, entre os séculos XIII e XVI, e que foi língua franca ali por um tempo, inclusive, e um Mongol novo ou moderno, que é do século XVII até agora. Esse Mongol antigo, ele foi reconstruído com base nos empréstimos em outras línguas e por comparação das línguas mongóis da qual se tinha registro. O sistema de escrito vertical do mongol foi desenvolvido no final do século XII. A gente vai ver que eles tiveram muitos sistemas de escrita, na verdade. E o texto mais antigo existente data de aproximadamente 1225. O período pré-clássico da língua escrita corresponde ao mongol médio,
que é um pouquinho mais arcaico que o mongol médio mais contemporâneo, registrado na transcrição chinesa da História Secreta dos Mongóis, uma publicação de cerca de... Publicação. Nem sei se dá para falar de publicação, né? Se a gente não tinha uma estrutura de imprensa. Mas, enfim. Bom, um texto, um escrito. Um registro. De cerca do ano 1240. E em outros textos e glosas nas escritas chinesa, persa e latina. A conversão dos mongóis ao budismo rolou assim, por volta de 1575 e inaugurou o período clássico, deu início, né, ao que seria depois chamado de período clássico, de tradução de textos bíblicos do sânscrito, tibetano e mandarim. E esse período corresponde ao início do período moderno do idioma falado. Aí foi só no século XIX que as características das línguas mongóis faladas contemporâneas começaram a aparecer de fato nos textos mongóis. Então, porque a gente tem que lembrar que a escrita está sempre correndo atrás da língua falada, né? Então, é como se ela sempre fosse um estágio anterior. Ainda mais quem não faz nunca reforma ortográfica da língua, né? Inglês e francês. Aí, com a tradução de textos budistas, o mongol recebeu um grande número de termos sânscritos, chineses, tibetanos, uigures, e foram incluindo não só palavras técnicas religiosas, mas também nomes pessoais, termos da astronomia, termos de calendários. Aí, no final do período do mongol arcaico, a língua mongol começou a se espalhar da sua terra natal original, assim, e durante o período do mongol médio, vários dialetos começaram aí a se desenvolver como línguas separadas, né? Quando a gente vê esse desenvolvimento, assim, no sentido de outra língua. Bem, para não dizer, assim, que, tipo, eles só... é isso, foram se afastando de uma forma de falar e tomando características próprias. Essas outras línguas, né, que foram se distanciando do que era falado ali, que são como o mogol no Afeganistão, o daur no leste e o monguor no sul, ficaram isoladas desse corpo central das línguas mongóis quando aquela maré de conquista mongol retrocedeu. É como se, tipo, avançaram, os mongóis foram avançando, chegaram nos territórios e no que eles recuaram ficaram poças. Sabe aquelas pocinhas que vão ficando na areia da praia, assim, quando a maré volta? Sim. E aí elas foram virando outras coisas. Essas línguas foram se distanciando, então, desse grupo principal de dialetos mongóis, e até hoje elas mantêm características arcaicas, características lá daquele mongol médio, que foram perdidas em outras línguas mongóis. Tem um exemplo, é que muitas delas conservam um som de fã e rã, um aspirado, assim, do proto-altaico, assim, que nesse proto-altaico, o suposto proto-altaico seria um P, uma forma hipotética, viu? Também sequências de vogais não assimiladas, que elas conservaram. E um exemplo desse último fenômeno é o eu do mongol médio, que no mongol clássico tinha uma velar medial, né, assim, que seria, em vez de eu, seria egu, era egu, sendo que outras línguas fundiram essas vogais em uma única vogal longa, e aí só falam hoje u. Eu acho que, pensando nesse episódio, né, e nessa língua específica, uma das maiores dificuldades é um pouco essa profusão de eventos e acontecimentos culturais e linguísticos e sistemas de escrita, sistemas fonológicos, que tem a ver um pouco com essa questão imperial, né? Com esse avanço imperial, em que muitas coisas entram em contato e também, como a gente viu no começo, uma área extensíssima do mapa, né? Você tem um império que conseguiu alcançar uma área que hoje, tipo, quando você vê um mapa, você diz, gente, mas é muita área, é muita área. E nessa área tinha muitas coisas acontecendo e muitas das coisas que hoje são parte da história dessa língua tem a ver com coisas que entram e saem, vão e vêm, e coisas que estão momentaneamente, que são importantes no momento e depois deixam de ser importantes. Então, eu acho que, para quem está ouvindo, essa profusão de coisas tem esse motivo, né? Entre muitos outros, eu imagino, mas tem um pouco essa... É como uma festa muito longa e muito longa, muitas coisas, festival, entendeu? Você já não sabe muito bem o que está acontecendo.
Festa né? estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Sim. A Lia pode falar um pouco mais disso, eu acho, de como foi essa festa de gente estranha. Isso, vamos pra história, então. Bom, vocês vão completando aí também, dando os pitacos, mas acho que uma das coisas que me chamou a atenção, né? Eu estudo chinês, né, de língua, e pensando em como foi a formação da língua chinesa e tudo como, né, o mandarim é falado hoje, sempre foi confuso para mim entender um pouco da história da China sem entender o conjunto ali, né? E aí, pesquisando agora com a história da Mongólia e do Império Mongol, tudo fez mais sentido, assim. E acho que essa imagem da onda ou da festa imensa e que uma hora fica muito caótica, assim, acho que são duas imagens bem interessantes, apesar de que, né, tipo, festa e império, acho que, tipo, só no sentido de, tipo, de pensar que uma hora você não sabe quem que começou aquilo, mas aquilo continua e às vezes você, tipo, quer ir embora e não rola enfim, acho que tem uma situação. Eu lembrei do filme Mother, que começa a chegar e tá lá a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem, e começa a chegar gente, e aí só quem assistiu sabe a aflição que dá. Para quem não sabe, ou seja, todos vocês, para mim, a Visão do Apocalipse é um festival de música. Então, nesse sentido, eu acho que para mim a cena é perfeita. Inferno Palusa. Inferno Palusa. Agora é a Corona Palusa, né? Exato. Exato. E bom, acho que eu parti para tentar entender um pouco, né, todo esse histórico assim do que gerou esse caminhar das línguas, né, e a construção do povo. Duas coisas que eu pensei bastante foi que quando a gente pensa em história de povo, né, de entender que o povo não nasceu, né, num dia num decreto, né, então é curioso, porque quando começa nas pesquisas do mongol, parece que assim, o Gengis Khan inventou os mongóis, sabe? Tipo, ele foi o pai do mongol e aí ele, nasceu 1000 filhos e aí ele criou o povo mongol. E não é bem assim, e daí parte do que eu achei interessante de estudar e de destacar para cá é um pouco, né, o que é a formação do povo mongol antes do Gengis Khan, né? E bom, e também outra coisa que é curiosa quando a gente pensa em história de povos, né, é que a história de povo normalmente não é a história de um império, então também tem toda uma diferença entre, né, quem que acabou registrando aí essa história secreta dos mongóis que a Cecília estava falando, um registro super importante, né, e que hoje em dia ele já ajuda, né, como a própria história contada pelos mongóis, mas, por outro lado, quem escreveu essa história, né, conseguiu registrar também, estava ali, tipo um escriba oficial, né, então, assim, tem várias coisas que a gente tem uma restrição específica, que é como que essa história chegou a ser registrada, né, e antes dos povos mongóis terem sistemas de escrita e eles mesmos contarem as histórias deles também faz parte, né, da gente entender a história do povo e entender quem contou essa história, né, e antes de ter o escriba oficial, além de tudo, quem contava a história dos mongóis eram, por exemplo, os chineses, né, que tinham já escrita e vários outros registros e estavam com um império sedentário gigante ali embaixo dos mongóis, né? E aí foram relatando. Então, para pensar sobre a história do povo, acho que tem essa camada interessante, né? De pensar quem que é esse povo que está sendo descrito e por quem, né? Quem que fez essa história, assim. Então, acho que são os dois caminhos aí que eu seguiria.
Você estava pensando naquela ideia do Gengis, da palavra Gengis, Bruno, quando você... Então, acho que quando todo mundo fala, né, gira bastante em torno dessa parte, pelo menos essa parte registrada, né, começa a se ter mais registros dos mongóis, desse povo mongol, né, desse povo das estepes, em torno do surgimento do império e tal. Eu falo muito sobre o Gengis Khan. Eu acho só curioso, né, que Gengis Khan tem um significado que eu acho muito interessante, né? Na real, existe uma discussão, poderia ser só, sei lá, soberano universal, ou o grande Khan, ou o grande soberano, mas existe uma teoria que eu acho muito interessante de que Gengis, na verdade, viria de umas línguas túrquicas e que significaria algo como oceano ou mar, né? Uma coisa meio ligada a esse infinito de água. E o que me chama a atenção nisso, né, é que a gente está talvez numa das partes mais longes do mar, do mapa mundi, assim. Então a gente está no meio de então ele é meio para falar de universo, né? Falar tipo, era o grande soberano de tudo, assim. Então eles fazem uma analogia a talvez uma coisa que não fosse do cotidiano deles, né, para mostrar a grandeza, a coisa como é inimaginável, né? Enfim, era só isso que eu acho que é uma historinha interessante também. Boa, e até pensando que eles têm um grande deserto, né? O deserto que chama deserto, o Gobi, né? E que também, às vezes, por oposição, o oceano fica também, ganha outra dimensão, né? Sim, então, dessa parte do anterior ao Gengis Khan, que eu acho que vale a pena destacar um pouco, porque, enfim, pesquisas sobre o próprio Império Mongol tem muita informação, então separei menos coisas, achei que essa formação anterior, assim, tem elementos que podem dar bastante pista aí para entender essa trajetória das línguas e do povo, né? Bom, uma das coisas alguns livros que eu pesquisei, assim, depois vai ficar ali na bibliografia, né? Mas teve um livro que é o único que eu encontrei em espanhol, que fala sobre a breve história do Gengis Khan e o povo mongol. E é muito engraçado, porque o título já é isso, né? Parece, o Gengis Khan começou e aí o povo mongol, tipo, depois de Gengis Khan. Mas o livro é bom e é isso, né? Acho que também faz parte da mídia, põe um Gengis Khan na capa do livro que vende, mas, né, o povo mongol acaba, né, então vou aprender. Então, o começo dos livros, né, dos que eu achei, vários são assim, antes do Gengis Khan é um pouquinho, aí depois quase todo livro é o Gengis Khan, né? Mas... O Gengis Khan é o clickbait, assim, né, Exato, você fala essa palavra e a pessoa, opa, e aí você fala, deixa eu passar um pouquinho das coisas anteriores. Mas esse livro, uma coisa que eu achei interessante é que ele faz, né, um retrato. Ele fala muitos dos relatos que a gente tem de povos são de povos sedentários, né? E os mongóis, né, começaram como povo nômade, herdeiros de povos nômades. Então, e a história deles começou a ser contada pelo povo sedentário, né? O maior império sedentário ali da região, dos maiores do mundo, né? Então, do ponto de vista da China, claro que esse começo de como, né, a gente soube dos primeiros registros dos mongóis, onde é que eles estavam e tudo, é pela China. Então, também entender que parte desses relatos são de relatos de povos sedentários, então tem uma camada de preconceito ali, né, que é tipo, do ponto de vista do sedentário, o pessoal que fica no cavalo, mudando de lugar, é tudo primitivo, né? Então tem muitos termos associados, né, colados como contar essa história, né? E aí tem uma outra onda depois, né, que se contrapôs aí ao pessoal que relata só contando, são bárbaros, são pessoas que, enfim, primitivas. Tem um pessoal que às vezes acaba também romantizando demais. Fala, não, é o pessoal do espírito livre. Ai, delícia, cavalo e arcos, e tamo ali, e nem tenho casa, e sou fluido, e não sei o quê. E daí também esse livro começa com esse indicativo que eu achei interessante, que é difícil realmente, né, de contar sobre a história do povo mongol
com os registros que a gente tem, em vários momentos é contar, umas histórias escabrosas, assim, né? Mas como a gente faz, né, não nem romantizar, né, como alguns desses seriados de pessoas combatentes, não sei o quê, que lindos todos, ou então ao inverso, né, de só chapar como bárbaros que, tipo, atravessavam e atropelavam todo mundo, né? Então, acho que o nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, assim, para enquadrar essa diversidade, né, de culturas, assim, acho que é interessante. E aí, enfim, tem alguns, né, o povo se considerando mongol da época do bisavô do Gengis Khan, né? Então são 3 gerações para trás do surgimento do Gengis, o período ali em que as pessoas, os historiadores, os registros que tem já marcam, né, pessoas se entendendo como mongóis e um povo se designando assim, né? Então não é tão longe do próprio Gengis Khan, né, esse começo do povo, mas tem uma história para trás também, além disso, né? Então tem até uma dúvida sobre registros, né, se é isso mesmo, se corresponde, mas também tem os anteriores, né? Tipo, tudo o que aconteceu nesse território que hoje é a Mongólia e que abriga grande parte desses, né, do povo que hoje se entende como mongol, mas que foram nômades também, tiveram coisas muito semelhantes com os mongóis, mas que não se chamavam de mongóis, né? Então, aquela região ali entre a Rússia e a China teve um trânsito intenso de populações, de povos, e daí é interessante, tem, sei lá, 1000 anos antes do Gengis Khan, por exemplo, tem a datação arqueológica ali de umas sepulturas e de umas pedras pintadas com veados, com desenhos de ferramentas, de ovelhas. Então tem um registro, né, de vida já nômade e com coisas que se compartilhavam ali com o que depois também continuou com os mongóis, que era de 1000 anos antes do Gengis, né, e essas pedras, por exemplo, de 500 anos antes de Cristo, né, então bastante tempo ali que teve uma atividade nômade e com bastante, né, desenvolvimento do pastoreio, os jesuítas depois, quando começam a descrever o que eles estão vendo ali dos mongóis, já depois do Gengis Khan, eles falam, né, as crianças andavam de cavalo desde os 3 anos, assim, tipo, era impossível de se equiparar com essa destreza, porque meio que o corpo vai já, né, crescendo e se desenvolvendo com essa habilidade, né? Se você começa a cavalgar com 14, já é outra história, né? Mas se com 3 anos as crianças já iam cavalgando, a coisa realmente, a pessoa pode passar, né, fazer muitas coisas em cima de um cavalo. Então, assim, é uma tradição, né, que diz muito sobre, não só, pra gente que quase não tem esse contato com cavalos, parece pouca coisa, né, mas né, o porquê que todo esse império conseguiu chegar onde chegou tem muito a ver com cavalos, né, e como a relação dessas pessoas com esses animais, assim, né, com toda o que eles comiam, como eles conseguiam, né, caminhar com todo o rebanho deles e até atacar, né. Inclusive, de hábitos culturais, assim, quando a gente pensa em hábitos culturais antigos, que estão aí, desde sempre, eles vão vêm do zero, né? Eles vêm de condições de vida e da região e do que aquele ambiente oferece e tal. O que eu vi é que os mongóis, por exemplo, tinham uma bebida que era um leite de égua fermentado, que provavelmente é a base do iogurte que a gente consome hoje, assim, a lógica do iogurte, né? E assim, o povo, quando já se é nômade, né, você não tá ali vivendo da agricultura, e você já precisa muito do cavalo para locomoção, é perfeito, assim, né? Tudo isso está muito conectado. E até onde eu sei, o cavalo é central mesmo na cultura mongol, pra vida, assim, pra locomoção, pra guerra, pra tudo. E eu acho que eu vou me intrometer também, só porque quando você fez essa descrição
dos mongóis, como um povo que montava desde cedo e tal, me lembrou muito como os romanos descreviam os hunos também, que é um outro povo das estepes, né? Só que ali da outra ponta, quase ali no que é a Hungria hoje e tal, né? Eu acho até que deve ter alguma coisa aí na identidade nacional húngara, os hunos. Mas enfim, muitos anos antes, né? Quase mais de 1000 anos antes do Império Mongol, mas que varreu a Europa também por ter mobilidade, ter exército com mobilidade, saber montar desde pequeno, ter hábitos enfim, de pilhagem, enfim, todas essas coisas. Eu acho que é muito relacionado, né? De tempos em tempos nas estepes rolavam meio que esse movimento assim de sair para fora das estepes para juntar coisas. Enfim. Exato. Até tem parte, né, do povo que eles começaram a chamar como Xiongnu, que depois tem uma enciclopédia mongol específica que já trata como Xiongnu ou Hunos, né? Então tem toda uma hipótese bem forte ali de que foi um braço desses grupos que estavam interagindo ali, que depois, mais para diante, né, vão se aproximando ali mais para o outro lado e se ficam conhecidos como hunos depois, né, mas teriam tudo a ver com eles. Né? Acho que tem uma coisa, né, dessa coisa até do deslocamento, né, hoje em dia os mongóis, você pega os documentários, né, tipo, Fantástico passando pela Mongólia, vão ficar lá fazendo mostrando como é a vida na tenda, a tenda mongol, como, né, mas acho que é recorrente se falar de tenda, porque também tem tudo a ver com essa vida nômade, né, e que, enfim, até hoje, né, gente, os nômades sofrem um preconceito, né, tipo, a quantidade de preconceito que os ciganos sofrem, que os indígenas sofrem, quando, né, ao ter esse cotidiano deslocável e com casas que não são com vigas e não sei o que, tudo que isso acaba movendo, né, nas pessoas, até como subestimando, né, até uma questão de vínculo de caráter, né, como se você não se fixasse numa terra, você, de alguma maneira, seria um oportunista, né, e não tivesse ali grandes afetos com o território, que é uma coisa muito confusa de como que chegou nessas associações, né, mas acho que é interessante quando a gente pensa nesse conjunto, né, você vai botar no Google Imagens, aí tem um monte de tendas, aí, por que tem tenda, cavalo, e tá, isso aí é o exótico do mongol, né, mas tipo, se a gente vai no profundo desses símbolos, né, isso tem um impacto enorme, né? Como é que você vive naquele frio, naquela... É um dos territórios mais frios que a gente tem, né? E, enfim, a tenda já tem uma tecnologia de aquecer as pessoas, tem todo um sistema lá para você não ficar com fumaça dentro da tenda e para um monte de peles ali para cobrir, né? Não é à toa que eles conseguiram, né, avançar por tantos territórios e se perpetuar, porque se você conseguiu viver nesse território que é tão árido e difícil, depois quando você chega num lugar que daí tem esse riozão aqui e tem uma sombra ali, daí você vai suave, porque você já passou pelo estágio mais hardcore do negócio, né? Você ia falar, Cês? E era bem pouco construtivo o meu comentário. Eu tava imaginando a Glória Maria entrando num yurt, assim, numa tenda. E era isso, então. Acho que é melhor a galera ouvir você. Sim. Tem esses 1000 programas de turismo que vão entrar na tenda, mas acho que é só. A mensagem é meio isso, né? Pensem na raiz da tenda, assim, né? E na raiz é meio contraditório, né? Mas pensem no efeito interessante que é, né? De ir para além do símbolo, né? Então, tipo, o que a gente consegue associar de fundamental para essas línguas a partir desses dados, né? Que aparentemente são só uns símbolos, quero uma imagem aqui para o mongol, mas que diz tanto, né? E aí isso que é curioso também, porque esses conjuntos, né? Como as pessoas se juntam e ficam ali nos territórios, né? Tem uma
uma coisa que os mongóis e esses nômades parentes anteriores dos mongóis também compartilhavam, que era essa estrutura organizativa que eu acho muito curiosa, como elas eram diferentes até um ponto das estruturas de outros territórios, e como elas vão se moldando politicamente, assim, e uma hora elas têm uma semelhança com impérios, né? Mas, assim, elas são como várias peças de Lego, assim, que elas vão se somando e desacoplando de acordo com contextos, assim. Então, pensando nas interações das tendas e de como que eles vão se articulando ou não, né, para ir expandindo, né, não é necessariamente fazendo cidades, né, eles não faziam cidades nesse momento, eles iam fazendo, né, vizinhos de tendas, junta mais umas 4 tendas aqui, junta não sei o quê, e aí tem essa matriosca, assim, de organização política, né, que tem família, linhagem, clã, tribo, depois confederação de tribos, que várias vezes só ficava nas tribos. Depois, em algumas conjunturas, fizeram confederações de tribos. E em determinados momentos, as confederações imperiais, né, que são associações ainda mais complexas e que esses povos, e depois os mongóis vão se apropriar disso, jogam com isso, né? Em determinados momentos eles vão aumentando ou diminuindo essas teias de interação, né? E conseguem ter uma mobilidade maior, assim. Isso eles fazem com articulação política e também com os exércitos. É que eu odeio linguagem militar e essas coisas, mas é muito louco, porque até as pesquisas sobre o Império Mongol, tem gente que vai passar 2 horas falando sobre tática de guerra dos mongóis e como que isso mudou o curso da humanidade, porque tem coisas que tem muito a ver com essa parada do cavalo, dos arcos e dessa mobilidade das unidades. Então, em comparação com como outros exércitos se comportavam, acaba que essa acoplar, desacoplar, consegue ter uma independência e uma abrangência muito maior do que outros. Então, várias vezes não é pela quantidade de exército e nem pela tecnologia bruta, né? Tipo assim, eu tenho o melhor casaco, o melhor escudo, não sei o quê, mas é pela argúcia, pelas sacadas de, vou fingir que eu tô indo embora, e aí eles vão só me acompanhando ali, e de repente, uma hora que eu vejo que eles já estão se arrastando cansados, aí eu vou e dou um cavalo de pau e, eles se lascam ali, né? Mas, enfim, acho que tem a ver muito com, né, se você consegue fazer isso na política, você também consegue fazer isso no exército. E acho que foi algo que eles tiveram, né? Os mongóis, eles beberam desses outros povos nômades anteriores deles e que também, né, na hora que a gente vai pensar, né, com esses exemplos que vocês deram, né, das línguas que hoje em dia mantém coisas do primeiro mongol e que já não tem mais essa conexão, também emula, né, esse jeito de estar, né, independente em vários lugares. Enfim, então eles tiveram os mongóis, né, quando começaram a se entender como mongóis, eles tinham esses parentes e adotaram essas estruturas sociais, políticas e de vida, de pastoreio e tal. O que eu acho interessante é que em um determinado momento, porque essa história ali, quando você vai tentando remontar quem que estava onde ali nas estepes e depois ali na China, nossa, cada século é uma configuração, e aí você fala, gente, quando que eles vão parar? E assim, cada hora é um povo, agora eu quero aquele canto, não, mas agora vai pra cá, e é bem confuso, né? Mas acho que tem uma coisa de interesse que se a gente pensa tanto, né, na coisa na muralha da China, e de que, tipo, o que significa a muralha, né, e que a gente pensa, bom, do caso lá dos feudos, a gente sempre associa feudo com, daí todo mundo se murou e se escondeu dentro do feudo, né? Mas no caso da muralha da China, até fotos que a gente vê do pessoal que visita, as pessoas andam sobre a muralha, né? E tem uns caminhos na muralha. E, bom, além do fato de que a muralha foi construída por séculos e séculos e séculos,
Não foi um negócio, né? Um dado momento chegou lá o Donald Trump deles da época e falou, vamos aí fazer, e taca todo mundo aí fazer o muro, mas, enfim, foram séculos de constrói mais uma parte, de constrói outra parte, não sei o quê, mas elas dizem muito também dessa história da conexão entre um povo, né, um conjunto de povos ali que estava mais sedentário e que falava, bom, a gente faz a muralha e daqui para cá a gente fica parado e constrói cidade, versus um povo, né, vários povos ali que ficavam na circulação, né, que eram nômades e era a identidade e é o jeito de viver, né. E é engraçado, né? Porque a muralha da China parece, né? Tipo, tem essa coisa monumental, né? Todas as imagens do Google Earth que você consegue ver, e esse papo de ver aquela cobra gigante e tal. Mas não é incomum, não era incomum em outros tipos de caminhos, né? Que atravessavam, por exemplo, os Andes. Tipo, tinha caminhos que depois foram ouvir chamados de caminhos reais, que atravessavam os Andes, por exemplo, tipo, levando coisas das costas da América do Sul para a Cordilheira dos Andes, mas mesmo enormes caminhos, digamos, que iam por cima das cordilheiras, né? Recentemente eu fui para a Colômbia e em muitos lugares você encontra esses caminhos, que eram caminhos de povos indígenas, de comunicação entre eles, que depois foram chamados de caminhos reais, porque não aproveitar essas rotas para tirar as coisas de lá, basicamente, para roubar as coisas. E depois viraram os caminhos onde estão hoje as estradas, entendeu? Tipo, essas vias meio essas artérias de trânsito entre povos e dos próprios das próprias tentativas de impérios indígenas, os quechuas ou grandes áreas, são comuns, né? A coisa mais, digamos, gritante da muralha da China é que é um caminho monumental, né? É um gigante, mas não é incomum, né, em outros continentes. Exato, e acho que é isso, né? Também diz um pouco sobre a escala temporal, porque quantos, né, conseguiram tanto as técnicas construtivas, né, materiais, condição de temperatura, porque também uma coisa é você construir todas essas coisas num lugar mais seco, outro mais úmido e tal, mas também disso, né, de entender que hoje em dia a gente vê um muro, mas esse muro também era a circulação, ele conectava também, ele não só apartava. Então, às vezes fica assim, e daí todo mundo se protegeu dos mongóis porque os mongóis eram, né, o povo atentado ali do cavalo. E aí põe aí o muro. Só que em vários outros momentos, né, os mongóis também tiveram contatos com esses povos que depois virou a China ali, mas que estavam ali no território, mas que eram de comércio, que era em alguns momentos rolavam umas chantagens, né, também, a gente não invade você, mas você paga ali um tributo mensal para mim, não sei o quê, mas tinham ali outros arranjos de contatos, né, que tinham a ver com isso, de circulação de mercadorias. Então, a gente faz isso, vocês fazem aquilo, a gente está aqui com o cavalo e com a tenda, vocês estão com a cidade de vocês, e a gente vai trocando, né, também. Então, é difícil chapar também a história só em submissão, né, apesar de ter sido uma submissão histórica, mas assim, tiveram outros processos também, né, dentro dos próprios povos mongóis ali, outras conexões também existiram, não foi só de uma hora para outra eles resolveram ser megalomaníacos e tomar o mundo, né, assim, é bom a gente ir conhecendo esses detalhes, né. Enfim, acho que tem essa parte, né, dos vários povos que são os parentes do que depois viraram os mongóis. Acho que eu só chamaria atenção para esse Xiongnu, que depois ficou conhecido também como Hunos, né? E que eles, por exemplo, têm já toda essa estrutura dos cavalos, que vai ficar muito conhecida. Depois o Império Turco, que é muito curioso, né? Porque a gente às vezes associa, né, turcos à Turquia, e daí você fala, gente, o que os turcos estão ali, em que momento, o que aconteceu, e aí parte tem a ver com isso, né, com um povo que também teve que se deslocar por perseguições e por outras coisas, então olha o nível da perseguição, porque andaram pra caramba, você olha no mapa ali, tipo, gente, como caminharam, mas que são parentes longínquos ali, mas que sim, né, tinham várias das identidades
culturais que depois você encontra ali nos povos que vão ocupar aquela região da Turquia. E que daí, nessa época, antes, né, do Império Mongol mesmo, teve o Império Turco, ou dos Goturcos, e que aconteceu ali. Daí você fala, nossa, que estranho, geograficamente é um pouco confuso, mas sim, aconteceu isso, ele era um império ali, né? Dentro desse Império Turco, acho que a coisa mais destacada, assim, que os mongóis também beberam muito disso, era o tengrismo, que é o sistema religioso, né, que eles compartilhavam ali, é chamado de um tipo de xamanismo, e que Tengri, né, que seria o nome para céu, seria a divindade, né, o centro ali da ideia, e que depois inspirou tanto o confucionismo quanto o hinduísmo. Então, de alguma maneira, eles têm ali em vez de a gente sempre só pensar, né, que a origem estava na Índia e na China, de entender como isso também tem braços em outros lugares, né. E esse tengrismo, né, o Tengri, que seria esse grande céu azul, seria essa divindade central que representaria o céu e seria responsável por escolher ou validar, sei lá, o grande Khan, né, quando começarmos com as histórias dos Khanatos aí. E eu vi que as divindades principais são esse pai céu, Tengri, e também tem a mãe terra, essa Eye, ou Gassar Eye, e né, chamam de um xamanismo ancestral, mas tem características também de animismo, de totemismo, e tem esse culto aos ancestrais. Dessa coisa eu não acabei nem falando muito de datas, porque também às vezes não sei o quanto ajuda, né? Mas enfim, o Império Turco, ele dura ali de 552 até 745 depois de Cristo, então ainda tá nessa época, assim, e depois ele vai enfraquecendo e o Império Yuguri entra, né, mais forte nessa região. E aí esse é o império que vai estar imediatamente anterior a esse momento que fica mais conhecido dos mongóis, né? Mas o Yuguri vai de 745 até 840. E aí eles já são registrados, né? Por exemplo, lá na China, um pouco mais abaixo, eles têm lá a dinastia Tang, que está acontecendo. E eles, nessa época, quando os uigures estão ali no Império, eles já vão registrando, né, que enquanto está operando ali nesse território acima do que era a dinastia Tang ocupava ali, eles já mencionam grupos do que eles chamavam bárbaros, né, que habitavam as florestas do norte da Manchúria, e aí tem vários termos que aí já são os mais parecidos com mongóis, né? Tipo Mengu, Mongó e Mongol. Então são os termos que em um dado momento vão se popularizando a partir da historiografia chinesa, né? Que eles já vão cobrindo essa parte. E que grande parte dessa historiografia já considera que eles são uma divisão dos tártaros que começaram a falar mongol. Então, não necessariamente todos os tártaros falariam a mesma língua e seria uma subdivisão ali. E aí esses tártaros que falam mongol, né? Enfim, tem toda essa dificuldade mesmo de fazer um registro histórico, mas o que é interessante é ver como já era um caldo, né, de coexistência de povos ali e como essa herança turca junto com a parte chinesa, como isso vai estar muito mais fundido do que normalmente a gente imagina, né, para uma composição de povo, assim, né? Enfim, daí eles seguem ali, né, estão ali nas florestas e seguem com a dinâmica deles de tribos, confederações de tribos. Teve uma confederação de tribo que ficou mais conhecida, que foi arrebanhada lá pelo bisavô do Gengis Khan. Isso que foi um pré-marco, né, antes do Gengis Khan. O bisavô dele já estava ali com know-how político ali, já tinha um reconhecimento, então, enfim, tem uma história aí por trás, né.
tem essa outra dinastia Liao, enfim, impérios são vários, né, gente? Mas acho que o fato é, em um dado momento, esse monte de impérios que sobem e descem vão dando margem, né, para essas configurações, e aí quando chega, né, 3 gerações depois, quando o Gengis Khan consegue organizar também, né, e se validar, né, com as assembleias, né, porque tem sistemas de assembleias, parte das decisões políticas tem a ver com hereditariedade e outras partes tem a ver com os próprios membros votarem né, e participarem ali de eleições, mas o fato é que o Gengis Khan, enfim, tem toda pessoa que quiser estudar um pouco dessa história do Gengis vai entender como ele foi, né, sendo um exímio articulador político, assim, e aí ele vai conseguindo ter ganho em cima de ganho, assim, né, no quesito territorial, e de conseguir que as pessoas estivessem juntas, né, com todo um processo de como que o império constrói hegemonia, né, mas chegando nesse momento do império mesmo, né, ele não é tão longo, né, se a gente pensar que chegou a ser o maior império em terras contínuas da história do mundo, então assim, muito louco a gente estudar Império Romano pra caramba na escola e uma hora a gente sabe que os hunos bateram ali nos romanos e aí, tipo, nossa, aí tinha uns hunos, mas quem que são os hunos? Até nem sei. E aí, você estuda bem menos um outro império que, assim, tomou muito mais extensão, né, teve muito mais reverberações territoriais ali, mas enfim, faz parte aí de quem que continua contando a história, mas o fato é que tem essa, né, uma onda mesmo, né, parece um tsunami, assim, né, tipo todo o momento do Gengis, mais os netos e os bisnetos, né, que são 3 gerações que compõem o império propriamente dito ali, mas com 150 anos, mais de 16%, varia um pouco as contas, né, mas chegam a se falar em 16%, quase até 20% do território mundial, sob cultura mongol dominando ali, né? Então, como que você consegue fazer isso em 3 gerações, né? O negócio é um feito muito impressionante. E aí é isso, né? Só resumir a brutalidade, também teve muita brutalidade, mas também tem muito território que foi com fusão de cultura, né? Eles destruíram coisa pra caramba, né? A Biblioteca de Bagdá tem muitos relatos de destruição, né? De vamos fazer terra arrasada. Mas também tem outros territórios em que simplesmente coexistiram, né? O sistema de uma cidade ali e aí mongóis. A medicina, né, mongólica ali, acho que é um exemplo bem clássico disso, assim, porque ao mesmo tempo coexistia a medicina xamânica com a medicina com contribuições ocidental dos cristãos e medicina, enfim, 3 correntes ao mesmo tempo e que eram usadas ali simultaneamente a gosto do freguês, assim, né? Mas é curioso como, de alguma maneira, eles conseguiram fazer uma conexão de mundos que não estavam conectados, né? Tipo, tem muito a ver com comércio, tem a ver com guerra, poder, claro, mas junto com isso, enfim, também você acaba agregando, né? Isso, das medicinas, por exemplo, é curioso. Imagina a primeira pessoa que estava tratando um braço amputado de um jeito e de repente surgiu junto a acupuntura, mas com uma planta, e você fala, gente, acupuntura ou planta? Pera, não, faz isso e aquilo, né? Aproveitando a deixa, né? Acho que fica muito... Tipo, sei lá, é isso. Falando do lado não sanguinário, né, do que foi esse império, tipo, tinha uma tolerância religiosa que é reconhecida, assim, né? Então, muito pouco julgamento em torno de qual era a religião das pessoas. Muitos estados tributários, então, que mantinha toda a estrutura, só o que mudava na vida era pagar um imposto para essa burocracia central. Mas quem se recusava, né, enfrentava uma repressão muito forte, né? A Lia trouxe um episódio
que eu vou aproveitar aí para explorar um pouco, que foi a invasão mongol de Bagdá, que a gente vai explorar também num outro episódio, quando a gente for falar de árabe, mas a invasão mongol a Bagdá marca o fim da Era de Ouro do Islã, assim, porque basicamente se tinha ali o Califado Abássida e Bagdá era a capital. Bagdá juntava basicamente tudo que era produção de conhecimento árabe com tudo que era de produção de conhecimento persa, e Bagdá era uma metrópole, né? Uma cidade imensa, cheia de fluxos, cheias de conhecimentos. Tinha a chamada Casa da Sabedoria, né? A Beit al-Hikmah, que era essa biblioteca, que os mongóis chegaram e, assim, arregaçaram a cidade, né? Destruíram, né? O relato é que o rio Tigre ficou preto por causa da tinta dos livros que foram jogados no rio, todos. Então o que se sabe é que tem alguns acadêmicos que salvaram alguns dos livros, então por isso, sei lá, que a gente tem Aristóteles até hoje, porque meio que foi por esse caminho que chegou até a modernidade. Mas enfim, perdas imensas, né, também, porque tinha esse lado muito brutal dos exércitos, né? Apesar de tudo, acho que é importante, né? Os mongóis acho que também são caracterizados por terem usado bastante da violência sexual. Então, nas práticas, né, o exército era um exército reconhecido por isso, assim. Mas ao mesmo tempo, né, não era só isso, né? Não dá para falar só de brutalidade, porque, enfim, se for falar só de brutalidade, toda a história da humanidade é só brutalidade, né, basicamente. Então tem que reconhecer também que existia uma flexibilidade, um diálogo muito grande, e é isso, né, cara? Uniu Manchúria com Bagdá, com Kiev, né? Todas essas cidades estavam ali dentro da administração mongol. Isso é muito louco de pensar, né? Foi o Nirvana da época, né? Uniu todas as tribos. E Índia também, né? Eles entraram na Índia. Então, cara, é uma loucura, assim, no que hoje é Índia. Não, e aí, eu tava conversando com a Lia, né? Ninguém lembra, né, das atrocidades do Império Romano, por exemplo, né? Não, é aqueduto, sistema de escrita, sei lá o quê. Né? Quem disse que essas outras conquistas não foram assim também, né? Por que será que a gente só lembra de certos grupos, né? Da violência de certos grupos? Pois pensar que, sei lá, bom, enfim, atacar a capital de um império que estava com muita produção científica, claro que os relatos que chegam são todos árabes, né? Enfim, os relatos de Bagdá que chegam são todos árabes. Mas enfim, é só um pontuar. No episódio do árabe a gente vai falar bastante sobre a Casa da Sabedoria. Sim, isso eu achei interessante porque já tem, né, só dos babéis que já existiram, o do Fars e o da China já ajudam muito, né, a entender um pouco, porque em dado momento fala, nossa, aí surgiu o Mongol, e aí tem, essa aqui é uma parte específica em que daí, o Mongol tava aqui e tal, depois volta. O Babel é esquema de pirâmide. E aí vai tendo que ouvir todos os episódios, eles vão se conectar. Não, é melhor que pirâmide, gente. Melhor do que pirâmide, são teias, né? Eles vão articulando ali. Sim. E você só ganha, não perde, né? Tem isso. Tem isso. Isso! Acho que do Império Mongol, enfim, tem muitas coisas. Tem esse livro aí que é o do, né, o próprio A História Secreta, que eu não consegui ler, mas achei já ótimo. Já começar com uma história secreta já é muito... e é isso, né? Mesmo quando você falou, né, de tipo, mas não dá para dizer exatamente sobre publicações, mas também em vários momentos ali, os próprios... Depois o Kublai Khan, lá, o neto do Gengis Khan, ele vai também ser um governante bem reconhecido por também ter dado um grau, assim, né, no mundo das publicações, de várias coisas de registros. Então, assim, talvez, não exatamente na época, né, porque ele foi escrito bem depois que o Gengis Khan morreu, mas, assim, talvez essa história secreta não tenha ficado pouco secreta, porque... Inclusive, já tinha uma estrutura de imprensa ali que foi bem inédita como escala, assim, né? Porque tanto produção de papel como de prensas, várias coisas ali estavam pioneiras ali. Né? Enfim, mas aí se a gente pensa, né? É impressionante, assim, eu fiquei um tempão assim tentando olhar no mapa e ver os territórios de quantos países que a gente conhece hoje tiveram, né, presença mongol, assim. Aí eu falei, gente, que lista infinita, assim.
E acho que é sempre interessante, né, de instigar as pessoas a olhar o mapa hoje e pensar como, tipo, cara, se tem trechos, né, até da Noruega, né, de Japão, Índia, Polônia, Irã, como que todos esses podem ser salpicados? Kiev, né, tipo, como que conseguiram ser salpicados ali pela presença mongol, né? Então teve um alcance imenso. Até os mogóis lá, que a Cecília falou que confunde, né, com os mongóis, mas era também uma turma que se reivindicava uma ascendência e que depois seguiu ali pelo subcontinente indiano ali. Só o território deles já era... O Império Mogol já é impressionante pra gente entender né, o alcance e o legado, assim. E eles eram só um sub dos mongóis, então, assim, é muito impressionante. Mas, enfim, quando o Gengis Khan morre, né, começa essa história de divisão o que a gente faz, né, igual partilha da herança, daí imagina essa herança, Jesus, como que vai fazer com isso tudo. E aí que tem essas configurações, né, ao longo das próximas 2 gerações, né, e que aí vão fazendo esses canatos, né, que, tipo, vai separando em grandes lotes, tipo, gente, mega latifúndios aí para cada herdeiro ali. E aí, enfim, é interessante como eles vão também tomando seus caminhos próprios e tal, enfim, coisas para quem quiser se aprofundar, recomendo. E aí tem antes de tudo, assim, eu tava, há um tempo atrás, comecei a assistir de bobeira, assim, porque eu achei que ia ser uma série que ia me ajudar no mandarim, assisti Marco Polo, que a princípio seria uma série que fala, legal, né? Vai ser curioso, né? Vai ligar os venezianos com todo o povo mandarim, não sei o quê. E aí é uma pataquada em quesito histórico, porque todo mundo acaba falando inglês ali, é esquisito. Você fala, gente, mas é o Marco Polo italiano, veneziano, com o Kublai, que era mongol, e todo mundo fala inglês ali, a Netflix, é pelo tipo amor de novela Deus. da Globo com os italianos, né? Sim, eles põem o só Terra um Nostra. Eles põem lá um Kung Fu, põem um Kan, põem depois o italiano lá, é bem estereotipado em várias coisas, mas não sei, eu achei que teve um interesse, apesar de, né, a indústria cultural tem muitos problemas, mas faz você ter uma noção bem curiosa, assim, né, grande produção e que acabou, não teve mais dinheiro da Netflix, e você não sabe o que acontece com o Kublai, ninguém ficou sem fim ali, mas Kublai e o Marco Polo, tipo, acabam ali, quando a Netflix acaba o contrato, você estão lá no auge de o que vai acontecer. Mas é interessante porque a série traz tanto essa coisa do tengrismo, a coisa da cavalgada, a questão dos canatos e dos territórios de um jeito que, assim, já que você vai assistir alguma série, né, entre assistir mais uma de pessoas do colegial com 30 anos, de repente assiste uma em que as pessoas estão lá fingindo que são mongóis, que estão falando inglês, mas que pelo menos tem um cenário um pouco mais interessante e alguma pesquisa histórica bem confusa, mas que para a história mongol, assim, eu achei que vale de alguma coisa, assim. Não recomendo com o coração, porque é grande produção, com todos esses vícios e tal, mas tem esses elementos que para quem não sabe nada de mongol, às vezes você começa a conseguir diferenciar o que é chinês, o que é mongol, o que é turco, quais são as conexões ali que, enfim, para o nosso imaginário bem ocidentalizado, é raso, mas vale a pena, eu acho. Assim. Nem foi filmado na China e no território ali da Mongólia interior ou exterior, isso que é o mais louco, você ficar vendo aquele monte de coisa, você fala, nossa, onde que isso aqui foi filmado? Que lindo a China. Nem a China daí você vai descobrir que eles, vai filmar num monte de outros lugares, nada a ver, mas o fato é que tem elementos mongóis ali que são bem interessantes. E, enfim, depois que todo esse povo aí se divide, aí o avô, o neto, né, todo mundo ali do Gengis Khan vão se fragmentando, os mongóis mesmo, né, acabam ficando com o que eles chamaram de dinastia Yuan, que foi o neto, o Kublai, que aparece na série ali,
ele faz essa dinastia, então outros estão fazendo as dinastias, os Khanatos deles ali em outros territórios mais longínquos, né? Então, quem ficou mais perto ali da Mongólia atual foi o Kublai, e ele tocou, e depois os filhos e descendentes deles ali, essa dinastia Yuan. E é interessante porque ela começa, né, essa configuração do território atual, tanto da Mongólia como da China, já tem muito a ver com essa histórica, né? Tipo, como que essa dinastia foi se desenvolvendo, como depois uma revolta camponesa vai destruindo ali a soberania do Yuan ali, e daí passa para a dinastia Ming, que era da turma chinesa, assim, mas a partir desse fim da dinastia Yuan, como ela estava, do Kublai, né, dos descendentes do Kublai, se cria a dinastia Yuan do Norte, que aí sim é muito, no quesito de território ali, é bem já mais próximo do que a gente entende hoje como seria uma história do passado do próprio território mongol ali, né? Isso já em 1300, essa dinastia Yuan do Norte fica ali de 1368 para frente. Enfim, acho que só pensando em finalizar, assim, porque não vamos passar por todos esses momentos do povo em muitas batalhas, lá para os anos de 1600, né, 1636, essa porção de mongóis que acaba designado Mongol Interior, esse território que hoje fica como uma zona autônoma da China, e a Mongólia Exterior do ponto de vista de quem está ali no interior, né? Então, assim, seria a Mongólia atual, seria essa Mongólia Exterior. E aí, essa parte da dinastia, da turma que fica ali na Mongólia Interior, acaba com várias submissões ali, com essa troca de cadeiras ali, e o que até hoje, né, essa designação de mongóis Khalkha, que são os que ficam na Mongólia atual, ficam submetidos ali pela dinastia Ming, enfim, sequências ali. Só em 1727, a Rússia e a China assinam um tratado, né, a Rússia com todo o desenvolvimento ali deles também, de poderes, instâncias, territórios, e a China embaixo. Uma hora eles resolvem se acertar, tipo, que território é o quê? E aí, em 1727, eles assinam esse tratado delimitando as fronteiras, que vai consolidar, né, o desenho do mapa que vigora até hoje, assim, né? Então, os mongóis da Mongólia de hoje, eles são descendentes dessa turma que permaneceu nesse leste asiático durante a dinastia Yuan. Fizeram uma cultura específica, com bastante raiz budista, com influência do Tibete, de povos da Sibéria e da Manchúria. Enfim, é importante, então, acho que para além de entender, né, os desdobramentos do Império, dessas várias dinastias que sucederam, para conseguir entender a dinâmica ali do que se chama povo mongol, né? Acho que é isso, gente. Que aula! Séculos. Aulão. Adorei. E pensar que para os mongóis de hoje essa cultura do período do Império é apenas o início disso tudo, né? Depois disso houve outras dinastias e outras confederações e outras coisas, né? Lembrar que não se resume ao Império Mongol, a história desse povo. Eu posso terminar a sessão de história com uma curiosidade? Na real, uma curiosidade sobre a minha perspectiva, né? Porque eu falei até pra vocês quando a gente tava falando. Nem é o fim da história, hein? Na verdade, eu vou falar sobre mim. É sobre mim. Mas não é uma pergunta, é um comentário. Eu até comentei quando a gente tava fazendo esse roteiro que eu fiquei obcecado, né? Quando eu era moleque. Eu tive 2 obsessões por história, em 2 momentos diferentes. A primeira foi com o Império Romano e depois com o Império Mongol. E eu fiquei obcecado pela história do Gengis Khan e tal. E eu lembro até hoje que pra mim era muito curioso como sumia o Império Mongol depois de que morria o cara. E tipo, some, acaba o Império Mongol. Ou pelo menos acabava o que eu conseguia estudar na época, né? Não era tão fácil ter internet e tal. Quer dizer, eu não sabia usar também. E é muito louco olhar que não existe vácuo de poder, né?
E acho que o Império Mongol mostra muito isso, assim. Cai o Império Mongol, e aí você vai ter uma parte do Império Mongol vai se significar, no sentido de se tornar chinesa, e aí vai virar uma dinastia, vai adotar as vestimentas, claro que vai ter características mongóis ainda, mas vai adotar uma burocracia chinesa. Vai ter uma parte que vai se islamizar, e aí vão juntar com o pessoal de Delhi, ali no norte da Índia, e vai virar os mogóis. Você vai ter uma parte que vai se russificar, e aí você vai ter o Kanato da Crimeia e os Kanatos ali naquela região. Então, é isso, né? Você não tem o fim do Império. Na real, você vai ter uma quebra. Você vai ter povos que vão sair fugindo desse Império, vão criar um Império Otomano. Então, é muito louco pensar, né? E acho que olhando esse Império Mongol, que foi a primeira, sei lá, minha segunda coisa com história, assim, foi muito legal de ver essa dinâmica, né? Com o tempo que você vê que tá tudo sempre em movimento, assim, as categorias não são... Enfim, isso também hoje olhando, né? Na época eu só achava muito curioso e tinha sumido. Então, sumiu. Que nem achar que quando acaba o Império Romano tem 1000 anos sem história, né? Tem 1000 anos de Idade das Trevas, assim. Não tem movimento, não tem dinâmicas, não tem outros poderes emergindo e tal. Enfim, é só uma curiosidade. Uma coisa que eu acho legal para quem for estudar mais a fundo também, um ponto que a gente já pode levantar nesse momento lá do Império é a questão do orientalismo, né? No sentido de uma exotização de povos não ocidentais. No caso específico dos mongóis, eles são vistos assim, como estrangeiros em qualquer lugar que eles chegarem. Eles costumam ser reduzidos a esse grupo bárbaro e violento, né? Então, esse é o tipo de orientalismo, digamos, que eles sofrem. Mas a gente tem uma exotização, assim, e que nesse momento a gente já vê. Como eu falei lá no começo do episódio, né? Eles tinham um incentivo ao fluxo de trocas culturais e à organização de comércio. Eles estabeleceram uma estabilidade comercial mesmo. Então, era legal ir fazer coisa lá. O Marco Polo não chegou lá à toa, sabe? O que era Veneza, se não a galera do comércio, né? Porque lá eles estabeleceram uma cultura, uma segurança para o comércio nessa região, nessas trocas. Então, eles têm essa importância, inclusive, de conectar o que a gente chama de Oriente e Ocidente hoje. Vai além, né, desses estereótipos. Outra coisa que eu fui lembrando também. No começo do século XX, a Mongólia ela vai ter uma influência, né, vai se associar ali com o pessoal da União Soviética, e isso vai influenciar diretamente no sistema de escrita, né? A gente vai ver que eles adotaram o sistema de escrita cirílico. E tem uma coisa aí nesse bololô todo, quando a gente estava falando lá do tengriismo, rolou que no fim da União Soviética, começo dos anos 90, os países da Ásia Central, né, rolou uma espécie de panturquismo em países da União Soviética que eram da Ásia Central depois de 1990. Né, depois desse ano, esses países passam por um processo... esse processo de panturquismo como um meio de identidade nacional, sabe? Tipo, vamos sair do centro russo da coisa, né? Por exemplo, por exemplo, a bandeira do Quirguistão tem lá no meio daquele sol amarelo que fica no fundo vermelho, tem um cruzamento de linhas que representa o yurtsi, que é essa tenda característica do povo mongol. E aí, nesse momento, houve um reavivamento do tengriísmo também, como esse meio de busca de uma identidade regional ali que não seria soviética, sabe? A gente precisa lembrar o que a gente estava sendo um pouco antes e tal. Eu só pensei que realmente é bom justificar aqui porque que o nosso recorte histórico, né, foi no fim só até a designação do território no fim dos 1700, né? Porque todo o século XX, por exemplo, é um momento muito impressionante da Mongólia estar no meio de dois blocos comunistas muito impressionantes, né? E tem todo também um outro campo que é muito vasto e complexo e por isso que nem arrisquei a abordar, mas que tem a ver com como a gente também faz uma boa história desse momento, porque tanto essa parte dos Uiguri hoje e a parte ali dos vários territórios que
estavam, né, na Mongólia, mas mais para cima da Mongólia, mas que tem esses, né, reminiscentes dos povos mongóis ali nos territórios russos e chineses, né, eles foram reconhecidos em determinados momentos do século XX, foram zonas autônomas e tiveram nomes de países com né, formas próprias de governo, e que, em geral, quando se conta a história, fala, daí o bloco soviético submeteu todo mundo, daí a revolução do Mao submeteu todo mundo, e acho que também é outro campo super importante que tem que ser visto com detalhes para entender como não foi bem assim, né, como tem uma complexidade aí de dinâmicas envolvidas. Uma coisa também é o que é os anos 20, o que é os anos 30, e até as divergências entre o comunismo soviético, né, ali, o que é depois os desdobramentos ali na China, mas que impactam demais o que vai ser a Mongólia, que é todo esse território, todo né, essa população que não fala nem russo, nem chinês, e que vai estar no meio desses dois gigantes, né? Então, enfim, também coisa só para instigar a pesquisa, porque não traremos respostas, mas acho que também esse mesmo cuidado com a história, né? De como, sei lá, esses dias aqui, eu moro na Liberdade, passou um carro falando do extermínio, dos povos minoritários da China, não sei o que, mas, gente, era um carro que parecia tipo o carro da dengue, assim, sei lá, se sabe, em cidade pequena, assim, e aí eu falei, cara, que esquisito, porque por um lado, que existam repressões, a gente sabe que existe em qualquer grande estado, mas como ela está sendo operada e o que tem por trás, eu desconfiei muito mais dessa narrativa da opressão depois que eu vi esse carro da dengue aqui no meu, né, sabe, nos meus vizinhos falando, saiba sobre o governo chinês conspirando contra os iugures. Aí eu falei, talvez seja mais complexo do que isso, né? E eu vou pegar uma carona, porque claro, né, acho que é muito injusto tentar resumir qualquer coisa do século XX, mas só para fazer uns highlights, né, acho que ali eu trouxe quase tudo, na real. É isso, é muito difícil. A Mongólia está entre dois estados que são monstruosos, muito maiores, muito mais gente, muito mais grana, muito mais potência marítima, militar, econômica, mas hora vai ser mais apoiada por um, hora por outro, né? Então eles derrubam, rola todo um processo de independência diante da China, né? Do Império Chinês, com o enfraquecimento do Império Chinês no começo do século XX. Os soviéticos apoiam a criação de um partido popular que torna a Mongólia uma república socialista. Aí vai ter galera que vai falar que vai ser um estado satélite, né? Mas é sacanagem, acho. Você tira toda a agência da Mongólia quando você fala que é um estado satélite soviético. Mas enfim, a gente vai ver que isso traz influências, né? Mas entre eles se tornarem independentes e se tornarem um estado socialista, rola um pequeno canato. E eu acho muito curioso, assim, no século XX rola um canato. Existe um canato ali que é uma teocracia budista que eles tentam impor. Dura ali uns 13 anos até o final da Guerra Civil Soviética, porque acaba a Guerra Civil, aí os soviéticos, enfim, falam, não vai ser um canato. Então agora o Partido Socialista aí vai ter armas e vocês não vão ser uma teocracia budista. Enfim, e o Exército Branco até apoia muito esse canato na Guerra Civil, eles fazem essa função. Enfim, tudo isso para dizer só que ao longo do século XX, acho que a gente tem que entender que o Estado da Mongólia fica sendo quase que um tampão mesmo, né? Um buffer ali, um amortecedor entre China e União Soviética e depois Rússia, né? Então, mesmo quando tem tensões territoriais, existem várias tensões territoriais, a Mongólia está ali no meio. E acho que só para o ouvinte do Babel também, caso queira se informar mais sobre a questão dos uigures, né, que é uma questão muito interessante, eu estou gostando, eu estou achando bem responsável a cobertura que o Xadrez Verbal faz, né, que a gente sempre recomenda, que é sempre de tentar trazer as duas perspectivas, né, porque a gente sabe que existe hoje em dia uma disputa diplomática muito clara entre Ocidente e China. O Ocidente
está quase de forma unânime chamando o que estão fazendo em Xinjiang de genocídio, ao passo que você tem desde a China até observadores externos, né? Então você vai ter governos, né? Mesmo governos muçulmanos, né? Basicamente Xinjiang é uma região da China com presença de população muçulmana. E acho que esse é o grande diferencial hoje, além de diferencial étnico, né? Um povo, enfim, que ali até teve o Império Uigur e tal. Mas enfim, é só para trazer um pouco essa questão de um jeito super superficial, mas para as pessoas procurarem mais informação a respeito. E eu acho que o Xadrez Verbal está fazendo uma cobertura muito responsa, assim, de sempre trazer tanto meio que as duas narrativas, né? A gente sabe que não são duas narrativas porque alguma coisa está acontecendo lá, ou não está acontecendo. Então, enfim, acho que existe uma realidade objetiva, apesar de tudo. Mas acho que é importante para a gente se informar sempre levando em conta organismos internacionais, independentes, a mídia, mas sempre ponderando que, enfim, existe muita intenção em pintar a China como fazendo limpeza étnica lá, e existe muita intenção da China em negar se estiver fazendo, né? Ou, enfim, se defender de uma acusação de alguma coisa que não está fazendo. Então, só para deixar isso registrado. Enfim, não cabe aqui a gente ficar discutindo, até porque nem adianta, né? Mas vão lá dar uma olhada nas coberturas nas respostas que o Xadrez Verbal está fazendo. Agora, então, a gente vai ouvir um pouco de mongol, de Khalkha Mongol, né, aquele mais central falado na Mongólia, num programa de TV que eu não entendi bem o conceito, mas a tradução dele, a tradução do nome dele é Entrevista à Luz de Velas. Bem, a gente sempre deixa o link, né, para quem quiser ver o vídeo também. E vocês vão ver, tem pessoas com pouca luz, mas é de propósito a pouca luz. Não é baixo orçamento, acho. E, enfim, ouçam um pouquinho dessa língua agora. Нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа үзэгчтэй ингээд яг одоо та бүхэнтэйгээ бид зочныхоо цагаар Facebook-ийн аимшигын яриа босон явдал хэмээх группийн төлөөлсөн залуучуудыг уулзах гэж байна. Тэгэхээр мэдээж өнөөдрийн маань зочид бол аимшигын талаарх зүйлсийг маш ихээр сонирхдаг зочид байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ группүүд дандаа аимшигын зүйлийг сонирхдаг хүмүүс цугласан байдаг. Тэгэхээр эдгээр хүмүүсийн төлөөлсөн хоёр залуу өнөөдөр манайс төгөлсөн ирсэн байгаа. Тэгэхээр мэдээж яриагаа энэхүү групп нь хизээ анх байгуулагдаж байсан талаар хэлье. За санацсан уу? Групп маань болохоор 8 сарын өнгөрсөн оны 8 сарын 1-нд одоо байгуулагдсан. Тэгээд яг юу жил гарангийн хугацаа болох гэж байна. Тэгээ групп маань болохоор яг одоогийн байдлаар бол 34 мянган гишүүнийг одоо нэгтгэхэд. Agora que vocês ouviram essa história enorme sobre, são muitos séculos de história, vocês ouviram um pouquinho da língua, a gente vai falar, né, qual é que é dessa língua, né, de características e tal. Vou começar trazendo aqui uma característica que está baseada no caso da variante Khalkha, que é especificamente falada na capital, Ulaanbaatar, que é a harmonia vocálica que essa língua tem. No mongol, a vogal da primeira sílaba de uma palavra vai decidir quais vogais podem ser utilizadas nas sílabas seguintes. Então, as palavras só podem ter ou todas as vogais anteriores ou todas as vogais posteriores. E aí, todos os sufixos e afixos que vão entrar, eles devem estar de acordo com a vogal da sílaba que vem antes deles na palavra. Por exemplo, vamos ver quanto eu tô treinada aqui no alfabeto cirílico, hein, galera? Se eu vou saber ler isso aqui. Mas se na primeira sílaba tiver A, U, Ya, a sílaba seguinte tem que ser A. Se a primeira sílaba for E, U, I, vai ser E depois disso.
Se for o ou yo, vai ter que ser o depois. E se for... Ixi, essa aqui eu não lembro, gente. Eu não sei nada de cirílico. É que isso aqui lembra teta, né? Bem, se for ou, acho, é ou depois também. Então, por exemplo, a palavra surar, então é isso. Começa com su, tem que terminar com a. Tem a palavra sanar, que é lembrar. Tem a palavra yavar, que é ir. Então, ya, depois tem var. E tem, por exemplo, a palavra irer. Então, se começa com i, depois tem é na segunda coisa. Irer é vir em mongol. E aí, como tudo na vida, claro que tem exceções. Então, por exemplo, que vogais longas, essas que tem o tempo de 2 vogais, sabe? Elas podem quebrar essa harmonia e entrar no meio da palavra. Aí tem 2 tipos. Tem 2 casos, né? Nos casos de u, ioi, ioi, iei e iu, com um grupo de vogais, a vogal da sílaba seguinte deve harmonizar com a vogal que é a longa, que entrou aqui no meio. Aí tem um outro grupo que, em vez de harmonizar com essa vogal longa, tem que continuar harmonizando com a primeira, que é o caso de i, ei. No português brasileiro, a gente tem assim um tipo de harmonia vocálica que não é assim um traço gramatical, não é obrigatório, não marca coisa assim, né? Então não compõe um padrão estruturante da língua, digamos. Ele ocorre geralmente em posição pré-tônica, né? Ou seja, o que vem antes da vogal tônica, com as vogais médias e o. E aí elas tipo sobem, isso quer dizer que a língua sobe, né? Quando a vogal tônica que vem a seguir é alta. Então a gente tem exemplos como pepino, que pode ser pronunciado pepino, verruga sendo virruga, formiga sendo formiga, coruja sendo coruja. Mas é isso, como eu falei, não é um traço, né? Não é que tem que ser assim, diferente do mongol, que tipo sempre é assim. E fiquei pensando, né, que esse processo de harmonia vocálica, ele parece estar associado a um gatilho disparado pela produção da vogal tônica. Como se o nosso aparelho fonador fosse já se preparando para o próximo som que ele vai ter que produzir, né? Aí nessa parte ainda, pensando em vogais, consoantes e tal, no mongol não tem as consoantes K e L, representado pela letra L. Que é curioso porque elas são super comuns em outras línguas, né? Elas até estão lá no alfabeto, essas letras, a letra K, no caso, e a letra L. Só que essa letra K é só usada para palavras estrangeiras e o L ele tem um outro som. É como se fosse esse lhã, que em português a gente representa com LH, só que aspirado, tipo lhã. E isso pode, é claro, isso é meio relativizado, porque de acordo com o dialeto e tal, até rola isso. Tanto que, sempre que a gente está falando dessas coisas com a letra K, com exceção de K, ele, na verdade, é aspirado. Então, o Kublai seria tipo Rublai. Que a gente é portuguesa, porque assim, porque a gente fala português. Tem uma regra de pronúncia também, que todas as vogais, exceto a primeira, porque geralmente a primeira, que é a vogal tônica, elas são reduzidas até quase não serem muito percebidas. Com exceção quando é uma vogal longa. Então, quem também faz isso, né, de quase não pronunciar vogais além da que está na sílaba tônica, geralmente é o português de Portugal, né? Então, em vez de telefone, eles falam telefone, para a gente ter uma associação. Aí, indo já para uns aspectos que são mais gerais, de outras variantes também do mongol, não só do Khalkha, questões de sintaxe e morfologia. Então, o mongol tem um padrão de ordem sujeito, objeto, verbo. É uma língua aglutinante, a gente já viu outras línguas assim aqui. No caso, é quando tem adição de afixos sem uma grande alteração assim na raiz das palavras. E aí os afixos eles são facilmente identificáveis, né? Você não muda muito a palavra, você só vai juntando e geralmente você consegue separar eles e eles têm um significado próprio. Então, às vezes, eles significam singular ou passado, né? Existe, por exemplo, né? A gente encontrou um exemplo do inglês da palavra nevertheless. Seria nevertheless, que a gente separa certinho, assim, né? Cada partezinha da palavra. Uma coisa que eu
eu queria trazer aqui também é que o mongol é uma língua que não tem marcação de gênero nos substantivos. Aí não custa nada lembrar, né, que é um equívoco a gente acreditar que a única forma de classificar os substantivos é nessa oposição feminino e masculino. A estratégia de classificação dual de gênero não é a única, e muitas línguas, muitas vezes, nem apresentam essa marcação. Além do mongol, línguas como o coreano, o japonês e o turco, outras línguas sino-tibetanas e também algumas línguas norte-americanas não classificam as palavras com gênero ou podem apresentar outras estratégias de classificação. A gente viu isso lá no Swahili, por exemplo, né? Todas as línguas bantu, né, que tem muitos gêneros, né? Exato. Os pronomes em mongol, eles têm pronomes pessoais só para a primeira e para a segunda pessoa. Aí, quando eles precisam indicar a terceira pessoa, eles usam os pronomes demonstrativos proximal e distal. Como Quiser explicar? esse ou aquele, Isso. né? Que eu acho ótimo eles usarem. Porque você se referir às terceiras pessoas como esse ou aquele, já dá um tom, né? Então, eu acho que a gente pode começar a falar dos sistemas de escrita, que a gente achou que era super interessante. Eu acho que tem tudo a ver com essa diversidade de que a Lia falou e o Bruno também, não só pela questão geográfica, digamos, eles ocuparam muito espaço, e em muito espaço tem muita gente, mas tudo isso deixou um pouco um registro nas disputas dos sistemas de escrita. Então, o parlamento mongol anunciou em 2015 a reintrodução do alfabeto original, que é o Bishig, que deve ocorrer até 2025. O que isso quer dizer? Que todas as comunicações oficiais, ou seja, documentos, comunicações, placas de rua, dinheiro, estarão nessa língua Bishig. Quer dizer, nesse sistema de escrita Bishig. E esse alfabeto é uma adaptação ao mongol do alfabeto uigur, que por sua vez foi inspirado no alfabeto do aramaico. Então, sistemas de escritas meio emprestados e modificados de línguas muito distantes, diversas. Esse alfabeto Bishig é hoje em dia o único alfabeto escrito verticalmente e de esquerda para a direita, e foi introduzido na Mongólia no século XIII. Ele é um alfabeto fonológico, que quer dizer que cada traço ou cada letra ela representa um som, então é como o alfabeto latino, por exemplo. E essas letras se escrevem coladas, como no árabe, e a grafia de cada uma delas muda dependendo da posição na palavra. Então, por exemplo, o som de A tem um desenho diferente se for no começo, no meio e no fim de palavra. Quem já aprendeu árabe ou reconhece a escrita sabe que isso acontece também, o que já põe um... É como se você tivesse uma letra cursiva que muda as letras de fato quando eles estão em posições diferentes. Aí esse alfabeto foi usado por muito tempo, mas tinha uma preocupação de que ele não se encaixava perfeitamente ao mongol. Então, na dinastia Yuan, que a gente soube pela Lia, que é do neto do Genghis Khan, que foi inaugurada por ele, mais ou menos em 1269, foi pedido ao Pakpa, um monge tibetano, que se encarregasse de criar uma nova grafia que servisse para escrever tanto o mongol como também as línguas tibetanas, o uigur, o sânscrito e o persa, que eram todas línguas que circulavam no império. E esse novo alfabeto se conhece como Square Script, que seria um pouco como a escrita quadrada. E dele se derivam hoje escritas quadradas horizontais do tibetano e o sânscrito horizontal de escrita quadrada. Aí esse sistema de escrita também não durou muito no Império Mongol. E, finalmente, a escrita que se usava mesmo era aquela vertical derivada do uigur. Mas isso não é tudo, porque, né, a gente continua no século XIII. Aí, fazendo a pesquisa sobre esses sistemas de escrita, eu não podia não pensar em tomadas. Sabe, no Brasil, que tem, 4 tipos de tomadas? Aí, 2 furinhos retos, 2 retos e um redondo, 2 redondos. E agora, essa coisa horrível de ter 3 pinos... Bom, mais ou menos isso é o Império Mongol tentando ter apenas um sistema de escrita que servisse à variedade de línguas e projetos existentes no Império. Essa disputa por sistemas de escritas durou até os dias de hoje, como a gente viu, tem planos para 2025. Mas foi em 1930 que cogitaram usar o alfabeto latino, mas essa ideia durou pouquíssimo, até 1941, e caiu o uso. E em 1941, o alfabeto cirílico foi introduzido no país,
que é o que se usa hoje e que está em disputa com o alfabeto derivado do uigur. A introdução do cirílico se deu com a justificativa de que seria um alfabeto mais simples, visando o aumento da campanha de alfabetização, que de fato aumentou. Mas a adoção desse novo alfabeto, do cirílico, dividiu o povo mongol. Hoje em dia, cerca de 3 milhões de pessoas usam o cirílico, enquanto cerca de 6 milhões no interior usam o bichin, que é o derivado do uigur. Isso é o que vai acontecer e vai se refletir nos documentos oficiais a partir de 2025. Embora já se prevejam dificuldades, por exemplo, na introdução desse alfabeto vertical nos ambientes digitais. Então, fica para ver o que vai ser desse projeto. Eu acho que o Bruno tem alguns comentários sobre isso. Pois é, eu tenho algumas observações, assim. Acho que, enfim, dá-se um jeito, né? Tem uma adaptação do Bishig que é vertical. Tipo, é uma adaptação, não é a forma original e tal. Mas uma coisa que chama atenção, né? E toda essa miríade de sistemas de escrita, acho que faz muito parte de um império que cresce muito explosivamente. Porque você não precisava de tanto usar a escrita como ferramenta burocrática quando a sua burocracia era uma burocracia, enfim, ligada a uma confederação ali de tribos, tal, né? Uma coisa menor. Mas quando vira uma potência continental, um império que cresce muito, então ele vai precisar absorver burocracias. Aconteceu a mesma coisa com o Império Árabe. Os árabes, no começo ali na Península Arábica, que tinham uma rotina de comércio muito pequena ali entre pequenos agrupamentos, não precisava usar pra caramba um sistema de escrita. Então, quando cresce explosivamente, eles usam o grego, que era do império que estava ali do lado. E vão usar o persa, e vão usar o árabe, e vão usar, enfim. Então rola essa mesma mistura. Da mesma forma com os mongóis, né? Acho que vão procurando instrumentos ali para uma burocracia imperial que exige isso, né? Mas, e só um outro ponto, assim, agora já falando dos dias de hoje, eu acho que é importante pensar que essa alteração do cirílico para o bishig, ela é ao mesmo tempo uma coisa nacionalista, né? De valorizar uma identidade nacional, mas tem um grande ponto que é um tensionamento com a China. Porque a China proibiu recentemente o uso do bishig na Mongólia interior, né? Que eles chamam. Então, para começar a ensinar o mandarim exclusivamente lá. Até como uma forma de coesão nacional, enfim, a China está enfrentando pressões, possíveis separatismos, né? Então eles estão querendo evitar esse tipo de problema. E aí, o uso do bishig como o sistema de escrita nacional é uma forma de se diferenciar também, né? De se distanciar ali da China e valorizar essa escrita que estava sendo usada na fronteira ali, né? Na Mongólia interior, e não está podendo ser mais. Então está rolando esse revival do bishig até por isso, como uma forma de resistência à imposição do mandarim na região. Bora falar de como aprender essa língua? Ótimo! Então encerramos aqui essa parte específica da língua. Vamos para o próximo. Bora aprender? Eu separei umas coisas. Separastes? Separardes? Eu dei uma olhada, Cecília, mas você separou muito mais coisa que eu. Eu vou pular a ordem. A gente costuma falar primeiro sobre como aprender. E eu queria só contar que eu fiquei com vontade de fazer um episódio sobre mongol desde que eu vi um filme. É um filme muito bom, eu recomendo fortemente. Ele chama As Veias do Mundo. A gente viu na Mostra de Cinema de 2020, já foi online essa Mostra de Cinema de São Paulo. Eu vou deixar,
o trailer, né? Aqui. Eu vi que ele tá no MUBI, mas não tá no MUBI Brasil. Aí, sei lá, a galera, né, dá seus pulos, Dá-se um aí, jeito. VPN, sei lá o quê. Quem acredita sempre alcança. Eu recomendo bastante. A Lia pode até complementar, se quiser. Ele mostra um grupo de pessoas que moram nessas tendas, nos iurtes e tal, encarando a chegada de mineradoras, dessas grandes mineradoras internacionais. Toda a pressão que ocorre, existe uma família especificamente que vai resistindo a isso. É muito legal, assim, é bacana para ver imagens mesmo, né? As paisagens dali, a vida cotidiana de quem não tá na capital, em Ulaanbaatar. E tem toda uma questão também com as mineradoras e a exploração da terra. E a gente está aqui, começo de 2022, fazendo aniversários, né, de Brumadinho, de Mariana, a gente vendo deslizamentos e gente soterrada. A mais recente agora está sendo em Petrópolis, mas a gente acabou de passar por todas as notícias do sul da Bahia, e aí vindo para Minas Gerais. Então, tem toda uma questão de mineradoras furando a terra e que, enfim, não é privilégio de um lugar só no mundo, infelizmente, né? Eu quero que vocês vejam esse filme, As Veias do Mundo, é bonito, é em mongol. Foi lá que primeira vez que eu soube que o mongol é escrito em cirílico, eu fiquei curiosíssima. E vejam. Agora, voltando à nossa ordem que tá aqui, né? Vamos falar de como aprender essa língua. Tem um podcast que se chama Mongolian Language. E aí são aulas curtinhas, assim, tipo, pronunciar as vogais. Sei lá, trechinhos, assim, é bem aulinha mesmo. Vou deixar um link aqui. Existe um canal no YouTube chamado Learn Mongolian. E aí tem uma coisa, né, que a gente enfrenta em vários... sempre que a gente quer fazer podcast, episódios sobre uma língua menos mercadológica ou mainstream ou sei lá o que, a gente tem dificuldade de encontrar coisas que não passem pelo filtro do inglês. Então tem muita coisa que tá aqui que a gente, assim, se você consegue acessar coisas em inglês, aí consegue acessar esse material, infelizmente, gente. Tem um curso no YouTalk de mongol também. Tem um projeto no Live Língua também, que é como, tipo, aulinhas de mongol tal, com bloco, sabe? É bacana também. E vou deixar de curiosidade um vídeo que fala como seria o mongol do Gengis Khan. Fizeram um trabalho aí de remontar pra ver como que seria. Alguém fala alguma coisa? Falei muito. Eu ia pular para uma recomendação clássica daqui, né, que acho que todo mundo viu, mas do Nerdologia tem um episódio muito legal sobre o Gengis Khan e o Império Mongol, enfim, que eu acho que é super, super interessante, super recomendado. Eu roubei descaradamente, eu normalmente roubo, né, nas indicações culturais, que é ao contrário da Ceci, que sempre vai muito atrás, eu sempre aproveito coisas que eu já tinha visto e coloco. Então eu coloquei uma coisa perifericamente relacionada ao mongol, que é o canto tuvano. Mas é que eu gosto demais de ouvir canto tuvano. Então é ali daquela região das estepes. O canto, enfim, assovio de garganta, né? Em inglês eles chamam de throat singing, né? Que é que você gera um efeito acústico muito interessante. Enfim, a trilha sonora de Duna, do filme atual de Duna, tem muito canto tuvano. E acho que eu gosto demais, eu ouço pra trabalhar. Por algum motivo, meus vizinhos amam, mas eu ouço um volume bem alto pra trabalhar. Nesse rolê de pesquisar música, eu descobri um filme, na verdade. Bem, eu descobri uma dupla, que é Magnolia, e eu vi lá que eles estavam numa trilha sonora. Eles fizeram toda a trilha sonora de um filme chamado They Sing Up on the Hill. Tipo, que eu não vi tradução em português. E tá nesse rolê MUBI, que não é o MUBI Brasil, e tem que cavucar. Aliás, você vai lá no MUBI e escreve Mongólia, tem uma playlist de filmes mongóis. E aí, eu vou deixar o trailer aqui, porque ele me deixou com muita vontade de assistir, que ele traria uma Mongólia atual, sabe? Fora do exotismo, do sei lá o que. Me pareceu muito bacana de ver um pouco mais de cotidiano mongol. A Midori trouxe um
Eu, como uma boa fã de podcast, por isso cá estou, pensei no História em Meia Hora, que é um podcast até mais voltado para o público que está estudando para o vestibular, enfim. Mas ele tem ali um episódio sobre o Gengis Khan, que fala um pouquinho sobre o Império Mongol. Então, acho interessante aí, válida a indicação. Nossa, e por falar em mongol, mongol. Por falar em mongol agora, né? Agora eu notei que vocês estão falando de mongol. Não, e por falar em podcast... eu tenho um episódio que eu já tinha ouvido outro dia, do História FM número 72 sobre o Império Mongol, que tá bem bacana. E existe um podcast em mongol chamado Cool Mongol. Vou deixar o link aqui do site deles também. E aí, eu não sei bem todas as coisas que eles estão falando, porque às vezes eles deixam a descrição em inglês, mas muitas vezes está em mongol. E aí, uma coisa ou outra, eu fui lá atrás no tradutor. Mas para quem quiser praticar, quiser ouvir mais a língua, é uma boa pedida. E Lia, fala das suas indicações. Eu fiquei só nos livros mesmo, e dos que eu li que eu achei que valiam a pena para destacar, não eram em português, né, mas tem esse em espanhol, Breve História do Gengis Khan e El Pueblo Mongol, e uma enciclopédia que chama-se Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire, Enciclopédia da Mongólia e do Império Mongol, né, do Christopher Atwood, que acho que foram os dois livros que tinham bastante compilado responsável, assim. Até essa enciclopédia é gigante, não sei nem quantas páginas tem na versão impressa, mas é uma enciclopédia interessante porque daí tá tudo conectado, né? Você vai escolhendo o verbete, que é assim, especificidades turcas no Império Mongol, tem de tudo, assim. Então acho que vale bastante a pena. Não, esses são livros que a gente encontra no mundo paralelo da internet. No mundo 0800 da internet. Às vezes cai um caminhão, né, com um livro e tal, aí dá pra pegar o livro. Exato. Nossa, baixou uns livros aqui. Nesse meio todo tem um livro, tá em inglês, né, tipo uma gramática da língua mongol. Ela é de 63, né, essa edição é de 63. É que essa aqui foi a Lia que me passou também. Compilada por Shingaltai, que... Cara, bem, procurem A Grammar of the Mongol Language e vocês encontram também essa gramática por aí. Tô quase fazendo um drive do mongol. Nossa, gente. À vontade, o dedo tá coçando. Tem um livro, mas olha só, que vocês conseguem aqui, que chama A História Secreta dos Mongóis. Não é aquela antigona. É uma o autor é o Marcílio França e faz parte da coleção Contém um Conto da Companhia das Letras, né? Além daquela história secreta que é aquela crônica do século XIII. Então é outra coisa. Tem uma última coisinha aqui para vocês lerem, que eu vou deixar o link, que é uma reportagem do Extramuros, que é Os Mongóis e o Medo de Perder a Língua. Tá bem bacana também, para pensar em situação linguística atual lá. Gente, esse episódio, a gente deve ter batido um recorde. A gente bateu, certamente, um recorde. Mas a gente tem que pensar que a gente tinha que apresentar as novidades, né? É muita história também que a gente tinha que trazer. Então, a gente tava de férias de falar com a galera. Então, a gente tava com muita coisa represada também, né? É isso. Bora, então, recados finais e aí a música final? Isso. Babel Podcast é um podcast editado pela Estopim Podcasts. Um abraço pro pessoal da Estopim. A gente tem o nosso financiamento coletivo no apoia.se/Babel Podcast. Toda ajuda é bem-vinda. E você também pode contribuir, além dessa campanha de financiamento coletivo, contribuições pontuais no nosso Pix, no podcast.babel@gmail.com. A gente tá, né? Já estamos lançando esse episódio com uma nova identidade visual, vocês devem ter visto. Isso daí só é possível graças ao apoio de vocês, assim como os nossos equipamentos, que na maioria das vezes funcionam, apesar de hoje terem deixado a gente um pouco na mão, mas a gente vai melhorando com o tempo.
A gente tem o canal do Babel no YouTube, que a gente joga todos os nossos episódios lá, com algum atraso, mas a gente sempre está jogando os episódios lá. E aí vocês podem falar com a gente por e-mail no podcast.babel@gmail.com, nas redes sociais, no Instagram, Twitter e Facebook, sempre como Babel Podcast. E vocês podem acompanhar a playlist que a gente montou com as músicas que a gente usa nos episódios, que estão no Spotify, a nossa playlist Torre de Dança. Além disso, sigam a campanha #MulheresPodcasters, e também a gente faz parte da Podosfera Antifascista, que aparece no Twitter como #Podosfera Antifascista ou #PodAntifa. Acompanhe a gente por lá e dê uma força para todos esses projetos que estão tentando construir podcasts sem apoio de banco e sem defender nazismo. Pois é, né? Tem que falar óbvio. Lia, dá um recado final. Como você encerraria aqui? Eu quero agradecer. Obrigada por instigar a pesquisa sobre esse povo, esses povos, né, que foram super importantes aqui para as conexões, para as sinapses cerebrais aqui, sobre todas as contribuições que a gente não sabe exatamente as origens. E, enfim, adorei estar com vocês. Obrigado demais, Lia. Foi ótimo. Ruli Midori, deem seus tchauz. Então, gente, minha primeira participação como time Babel teve caos de internet, mas foi um prazer. Sempre bom estar aqui. Aprendi um montão sobre o mongol que eu não sabia e a gente se ouve em próximas edições. Bom, gente, valeu. É um baita prazer estar presenciando isso. É muito louco, assim, estar neste momento, neste lugar. Vocês não têm ideia. E é uma primeira vez que eu espero contribuir muito mais aí pro Babel, que cresça cada vez mais, e até a próxima, gente. E é isso, pessoal. Acompanha a gente, que a gente tá vindo esse ano com novidades. Desde a nossa carinha, desde o nosso corpinho até o nosso conteúdo. A gente tá cheio de ideias. Vai rolar. Pra finalizar... Bruno, vou finalizar. Vou chamar a música. Quer falar alguma coisa? Não, manda ver. Já falei tudo que eu queria. É nóis. Pra finalizar, eu escolhi uma música porque eu gostei muito do clipe dela. Ele é muito bonito, ele tem elementos tradicionais mongóis viajando por várias partes do mundo. Eu vi esse clipe, 15 vezes essa semana. E é dessa banda, dessa dupla, o Magnolia. A letra também, né, vai intercalando com esses elementos culturais. O nome da música é Orgulho, algo assim. O link vai ficar aqui pra vocês. Se eu não me engano, tem uma versão em inglês, que é Banquet, tipo banquete. E fica aqui. Nossa, muito obrigado por acompanhar a gente. Ouçam Magnolia. E até o próximo mês. Um beijo. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.